Olá, 5 horas em ponto em Brasília, uma ótima tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024, eu sou Diego Amorim. Começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense, o seu melhor resumo do noticiário do dia, aqui na internet. E eu já te conto as principais anotações do dia, vamos lá? Furacão nos Estados Unidos, o furacão Milton passou. Ao que tudo indica, o pior passou. A gente te conta daqui a pouquinho como que foi essa perda de força do furacão momentos antes de atingir ali a costa dos Estados Unidos. Além disso, o duelo entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. O pano de fundo dessa nova queda de braço entre os poderes é um só: as emendas parlamentares. E a eleição municipal que vai caminhar agora para o segundo turno, nós temos o segundo turno na capital paulista, entre Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, e Guilherme Boulos do PSOL, e temos fatos novos, inclusive pesquisa, que já começa a ser divulgada aí na capital paulista. Eu te conto os números daqui a pouquinho também. Isso e muito mais no seu bloco de notas, que já está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vem comigo! Muito bem, vamos começar as nossas anotações. Antes disso, eu te peço para você deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão. Isso é muito importante para a gente estreitar a nossa amizade, o nosso algoritmo, o nosso engajamento aqui no YouTube. Você pode também se inscrever no canal do Correio Brasiliense, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar o link do programa de hoje aí nos seus grupos de mensagens, nas redes sociais. Pode me marcar lá no Instagram, @Diego Amorim Oficial, para a gente manter ainda mais contato. Eu estou aqui de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, no Correio Brasiliense, com as principais notícias do dia. Eu começo te contando sobre o furacão Milton, assim batizado. Ele tocou o solo da Flórida, nos Estados Unidos, por volta das 10h15 da noite de ontem, pelo horário local. Ele chegou a ser classificado com categoria 5, inclusive ali beirando a estrear uma nova categoria de tão potente que se mostrava esse furacão, a categoria 6, que nem sequer existe atualmente, mas ele foi perdendo força, ainda bem, antes de atingir o solo na costa americana, e acabou sendo rebaixado para a categoria 1. Não quer dizer que não houve estragos, muito pelo contrário. Infelizmente, 4 mortes até então já foram confirmadas pelas autoridades na Flórida em decorrência do furacão Milton. Mesmo assim, para você ter uma ideia, foram registrados ventos acima de 190 quilômetros por hora. As localidades de Tampa e Sarasota, no sul da Flórida, estiveram entre as primeiras a sentirem os impactos mais críticos da tempestade. Casas foram destelhadas, uma situação de devastação ali em razão da passagem desse furacão. O governador da Flórida, o Ron DeSantis, disse que o estado registrou pelo menos 19 tornados e emitiu 116 alertas desse fenômeno. Pouco mais de 1 hora após tocar o solo da Flórida, o furacão passou para a categoria 2, ganhou força, ou seja, ventos que podem chegar até a 170 quilômetros por hora, depois caiu para a categoria 1. Com o avanço do furacão, as regiões por onde ele passou e também as que ainda serão alvo desse fenômeno estão em alerta. Claro que sempre que há essas tragédias climáticas, minha gente, a gente sente muito. E aqui a gente de longe no Brasil, a gente precisa aprender alguma coisa com isso, né? Nós não temos, ainda bem no Brasil até aqui, até que as mudanças climáticas nos provem o contrário, situações como essas de furacões dessa magnitude. Mas veja como as autoridades nos Estados Unidos se preparam para esse tipo de ocorrência. E, se possível, compare com o que acontece aqui no Brasil. Nós temos esse costume, esse mau hábito no Brasil de agir somente depois que a tragédia acontece, sem muito estímulo à prevenção. Quase sempre aqui no Brasil,
as ações de emergência são misturadas com questões político-partidárias. Você não vê isso acontecer nos Estados Unidos. Enfim, há muitas diferenças, que não se trata aqui de colocar o Brasil para baixo, de rebaixar a nossa nação, o nosso país, com o espírito de vira-lata e de endeusar os Estados Unidos. Não necessariamente isso. Mas nós precisamos olhar para uma nação que lida melhor com essas situações de emergência do que nós, reconhecer isso, admitir isso e, mais do que isso, aprender com eles. Vamos virar a página do nosso bloco de notas? Vem comigo. Você que vai chegando agora aqui a essa transmissão, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, isso é muito importante pra gente, viu? E pode compartilhar o link do programa também aí com as pessoas que você conhece, para que outros conheçam o bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde. Antes da gente mudar de assunto, eu falava agora há pouco do furacão Milton nos Estados Unidos, só para dizer para você também, anota aí no seu bloco de notas, que apareceram rios no deserto do Saara. Que coisa doida que nós estamos vivendo com essas mudanças climáticas, né? As imagens são inclusive impressionantes. Umas tempestades que atingiram ali a região do deserto do Saara, coisa que não ocorria há pelo menos 30 anos. Segundo especialistas, é um fenômeno que está ligado à seca na Amazônia. São aí os sinais que a natureza tem dado para cada um de nós, para o mundo inteiro, depois de tantos anos de alerta, de que realmente alguma coisa está fora da ordem, como já cantava o poeta, hein? Agora sim a gente vira de página no nosso bloco de notas para eu te atualizar sobre um assunto que eu já comentei ontem aqui e faço questão de repetir. Passado o primeiro turno das eleições municipais, a temperatura política em Brasília voltou a aumentar. E nós voltamos a ter uma queda de braço entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, motivada por uma aprovação nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, a chamada CCJ da Câmara dos Deputados, de um pacote de medidas que inclusive já foi apelidado. Ganhou o apelido aqui em Brasília de pacotão anti-STF. Limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente daquelas decisões chamadas de monocráticas, quando um ministro só dos 11 ministros acaba tomando uma decisão que interfere, que muda decisões tomadas previamente, por exemplo, pelo Congresso Nacional ou pelo Executivo brasileiro. E mais, um desses projetos aprovados pelos deputados na CCJ da Câmara, ainda tem uma longa tramitação pela frente, não está valendo ainda, mas serve de alerta, é a possibilidade de o Congresso Nacional derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal quando houver o entendimento de que essas decisões judiciais extrapolam ali os limites da Suprema Corte. Nós temos, inclusive, uma declaração da presidente da CCJ falando em amplo apoio dos deputados da CCJ a essas medidas. A deputada Caroline Detoni, de Santa Catarina, do PL, disse o seguinte: existem excessos do Poder Judiciário que precisam de correção para o reequilíbrio dos poderes. As PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, que mudam a Constituição brasileira, segundo a deputada, restabelecem o equilíbrio e fazem o legislativo zelar pelas próprias competências. A deputada da base governista do PT aqui do Distrito Federal, Érica Cocai, disse o seguinte, que as propostas em questão atentam contra a democracia, pois alteram os pesos e contrapesos. Os parlamentares dos partidos da base que votaram favoravelmente a essas proposições, completou a deputada Érica Cocai, talvez não entendam a dimensão delas e que isso faz parte de uma construção dos resultados eleitorais e a própria democracia, ou seja, embora essas medidas tenham sido aprovadas, as suas admissibilidades na Comissão de Constituição e Justiça, repito, ainda com uma longa tramitação pela frente, não há um consenso absoluto, não há, portanto, unanimidade em torno dessas matérias. Nós sabemos que se tratam de matérias bastante sensíveis e polêmicas, todas elas que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Por falar nisso, em matéria polêmica e que envolve o Supremo Tribunal Federal,
Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, deu uma declaração dizendo que em 2027, após as eleições de 2026, portanto, quando cada unidade da federação vai escolher 2 e não somente 1 senadores para representá-los no Congresso Nacional aqui em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro acredita que haverá uma votação expressiva de candidatos da direita e da centro-direita e, portanto, ele faz os cálculos dizendo que serão, em 2027, 54 dos 81 integrantes do Senado Federal, entendendo que é possível que haja impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e o principal alvo, você sabe de quem defende essa questão, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha o que disse o Flávio Bolsonaro. Eu sempre falei que eu acreditava numa espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses absurdos, essas maluquices do Alexandre de Moraes. Por enquanto ainda não aconteceu. Pelas contas que eu faço junto com outras pessoas muito experientes na política, diz Flávio Bolsonaro, a gente tem tudo para atingir um número de largada de 54 senadores dos 81 que vão exercer o mandato a partir de 2027. Declaração do senador Flávio Bolsonaro, que, se vocês me permitem um clichê, coloca mais lenha na fogueira desta queda de braço entre o Congresso Nacional e o Supremo. E como pano de fundo dessa história toda, não vou generalizar, dizer que todos os senadores e deputados estão preocupados somente, única e exclusivamente com isso, porque há de fato uma compreensão em parte deles de que há excessos e abusos sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas o pano de fundo de toda essa discussão são as chamadas emendas parlamentares. Eu lembro a você que o ministro Flávio Dino, que era do Executivo, já foi também do Legislativo, o Flávio Dino determinou ali a suspensão das emendas parlamentares, você deve se recordar, antes do primeiro turno das eleições, e aí começou essa nova intriga, algumas reuniões foram feitas, há novas reuniões a serem realizadas para que eles tentem chegar a um acordo, será que vão conseguir, em relação às emendas parlamentares. Você está no bloco de notas pelo Correio Brasiliense, eu sou Diego Amorim, e a gente agora vira a página do nosso bloco de notas, você vem comigo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se por acaso é a sua primeira vez aqui no Bloco de Notas, eu sou o Diego Amorim, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, nós nos reunimos para fazermos as principais anotações do dia. Vamos falar agora de eleições de São Paulo, segundo turno entre Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, e Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. Hoje nós tivemos o seguinte: uma entrevista do também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador reeleito mais uma vez, Carlos Bolsonaro, pelo PL do Rio de Janeiro. Ele deu uma entrevista ao portal UOL, que vale eu trazer aqui e repercutir para você, dizendo que o Ricardo Nunes, que terminou o primeiro turno das eleições em primeiro lugar, apesar da diferença muito pequena de votos entre ele, Guilherme Boulos e o Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar, portanto fora da disputa do segundo turno, o Carlos Bolsonaro acredita que a votação expressiva, mais de 1 milhão de votos, do Ricardo Nunes, se deve ao pai, ao Jair Bolsonaro, e não a Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Vamos ver o que disse o Carlos Bolsonaro num trecho dessa entrevista? Põe na tela aí, por gentileza, pessoal. Ele disse o seguinte, olha: e até se ele, Jair Bolsonaro, fica quieto agora em São Paulo, naturalmente os votos do Marçal vão acabar indo para o Nunes. Atribuir isso a qualquer pessoa não é certo. O sistema vai falar que foi Tarcísio que botou o Nunes no segundo turno. Mas quem era Tarcísio? Olha o que diz o Carlos Bolsonaro, hein? Com todo respeito ao governador, eu tenho uma grande admiração por ele. Quando meu pai falou que ele tinha chance de ser governador de São Paulo, ele falou: mas sou carioca, torcedor do Flamengo, o que vou fazer lá? E foi eleito governador de São Paulo. Falar que foi mérito exclusivo dele, completa Carlos Bolsonaro, pelo amor de Deus. Ele faz parte de tudo que está acontecendo. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu já comentei isso em outras edições do Bloco de Notas. É a direita, que você pode chamar de rachada, de dividida. Eu prefiro dizer que mais do que rachada e dividida, é uma direita que vai entendendo que não necessariamente
um campo político tem um líder só. E a família Bolsonaro se acostumou nos últimos longos anos a ter o ex-presidente Jair Bolsonaro como o único líder absoluto. Agora que o ex-presidente, está inelegível e começam a surgir de maneira mais concreta, sólida, consolidada, objetiva, outras lideranças, isso obviamente há uma reação. O pastor Silas Malafaia, que andou chamando o ex-presidente Bolsonaro de covarde omisso por não ter se envolvido mais na campanha de Ricardo Nunes e ter ficado flertando para o candidato Pablo Marçal, derrotado em São Paulo, o Silas Malafaia voltou a dar declarações ao jornal Folha de São Paulo em direção ali aos integrantes da família Bolsonaro, a esse embate público entre eles, desde que o Silas Malafaia, nesta semana, concedeu essa entrevista aí considerada bombástica no campo da direita. O Malafaia disse o seguinte, olha, agora, fato novo para você, eu não lavo roupa suja em casa. Primeiro porque não tenho casa com Bolsonaro para lavar roupa, disse o Silas Malafaia. Segundo porque eu sou o maior apoiador do Bolsonaro. Nas horas difíceis eu estive ao lado dele e concedi a entrevista, chamando o Bolsonaro de omisso e covarde, para dar um choque de realidade, para ele acordar. Por isso eu expus publicamente a minha opinião, diz o Silas Malafaia. É claro que há rusgas aqui entre esse grupo todo, que envolve Tarcísio, que envolve Caiado, que envolve a família Bolsonaro, que envolve o mundo evangélico. É disputa de poder, é a política nua e crua sendo agora externalizada também pelo campo da direita, aquilo que a gente costumava ver somente no campo da esquerda durante muitos e muitos anos na história política brasileira. Vamos agora virar a página do nosso bloco de notas para juntos fazermos as últimas anotações, não menos importantes, desta quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e vem comigo. Vamos juntos para as nossas últimas anotações desta quinta-feira, aqui pelo bloco de notas, somente no YouTube do Correio Brasiliense, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Anota aí, olha só. Houve uma admissão de que a regulação das bets, as apostas esportivas, poderia ter sido melhor. Sabe quem fez essa admissão aí? O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é vice-líder do governo na Câmara. Ele concedeu uma entrevista ao podcast do Correio e disse exatamente isso, olha, erramos na regulação das bets. E disse ainda, sem uma cultura de planejamento financeiro, ao não regular essas propagandas, houve um efeito de epidemia, ou seja, levou parte da população brasileira a acreditar que o caminho para resolver a sua baixa renda per capita, a possibilidade de se tornar ou de ficar rica, é pela via da jogatina, dos jogos de azar, dos jogos online. Então, de fato, nós erramos, disse o deputado federal Reginaldo Lopes. Olha, o primeiro passo, minha gente, para tentar resolver essa questão é admitir que realmente houve um erro. E o deputado federal faz isso nessa entrevista ao podcast do Correio. Além disso, anota aí no seu bloco de notas, o terceiro voo com repatriados brasileiros que estavam no Líbano chegou ao Brasil, pousou em Guarulhos, na Grande São Paulo. É o terceiro voo destinado aí à operação de repatriação desses brasileiros que desejaram sair do Líbano em meio à escalada do conflito com Israel. E por fim, a gente conclui o bloco de notas de hoje aqui no Correio Brasiliense com uma informação sobre o mundo dos esportes. Rafael Nadal, a lenda do tênis mundial, anunciou hoje a sua aposentadoria do tênis. O espanhol tem 38 anos e fez história no mundo do tênis. A sua despedida vai ser na Copa Davis, quando defenderá a Espanha entre os dias 19 e 24 de novembro. Em um vídeo emocionado, Rafael Nadal disse que tudo tem um tempo na vida, que chegou a hora dele parar de jogar tênis. Perdem os amantes do tênis que não poderão mais ver, depois da Copa Davis desse ano, a lenda Rafael Nadal jogar nas quadras mundo afora. Rafael Nadal, muito obrigado por tudo que você fez pela história do tênis.
O jornal de hoje teve a produção do Rodrigo Freitas, os trabalhos técnicos da equipe da TV Brasília, aqui na capital federal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. E amanhã eu te encontro de novo aqui, a partir das 5 horas da tarde, com mais anotações comigo, Diego Amorim, somente no Correio Brasiliense com um bloco de notas. Coragem! Até amanhã. Tchau, tchau.